Estamos aqui com o professor Josué Graciliano da Silva. Nós vamos ter uma conversa aqui, né, professor, sobre esse programa. E a gente já falou um pouco do programa, mas sobre o curso Liderança, Ética e Servidora. Né? Então, eu queria que o professor falasse um pouco sobre os temas que vão ser tratados. Né? Bom, aqui o nome já diz tudo, né? Liderança, Ética e Servidora. Então, como que é isso? O que é liderança? Como se forma um líder? Precisa de líder em instituições públicas, em gestão? Como que é isso para nós? Né? Então, gostaria que o professor falasse sobre isso. Ok. Bom, essas perguntas são extremamente cruciais. Na verdade, não são nada simples de responder. Né? Quando a gente fala assim, o que é um líder, né? A gente tem milhares de definições. Nesses 20 anos de gestão, eu já li centenas de livros e vários deles apontam, o líder daquele jeito ou desse jeito, né? Tem um líder autoritário, democrático, né? Ou situacional, né? Tem vários modelos de lideranças. Mas um modelo, uma definição de liderança que mais me chamou a atenção vem do Peter Drucker, né? Que ele fala o seguinte: liderança é a capacidade de influenciar e inspirar pessoas. Porque muitas vezes você influencia, mas o importante é você inspirar para que ela faça o que tem que ser feito. E muita gente esquece apenas dessa fase, né? Acha que apenas a liderança é você ter poder de influência. Não. Existem líderes inspiradores. Eu vou dar alguns exemplos para você. Um exemplo que eu gosto muito é a Zilda Arnes. A doutora Zilda Arnes, que coordenou a pastoral da infância e juventude, ela coordenava 300 mil mulheres voluntárias e atuou a pastoral em 19 países e morreu de forma trágica no Haiti. Ela é uma liderança inspiradora pelo exemplo dela. Veja bem que o exemplo dela é um exemplo de bondade, de virtude, né? De ética, pensando no seu próximo. Né? Existem vários nomes. Por exemplo, vou citar o Nelson Mandela. É uma liderança inspiradora, ele inspira a paz no seu país. Né? Até hoje é uma liderança ainda admirada no mundo todo. Um dos líderes vivos mais importantes, né? Pela postura dele, ter ficado 26 anos preso e ter saído da prisão com o propósito de unificar o seu país. Isso vai inspirar. Isso é influenciar pessoas. Né? Existem também vários livros hoje dizendo sobre a influência de Jesus Cristo. É considerado um dos maiores líderes da humanidade, porque 2000 anos depois da sua morte, ele continua influenciando bilhões de pessoas no mundo todo, de alguma forma ou de outra. Então, isso é liderança inspiradora para mim. Então, quando você me pergunta o que é um líder, né, eu acho que é isso, né? Ou seja, você pensar, é a capacidade de você influenciar, inspirar outras pessoas para fazer o bem. Né? E eu divido bem, líder do bem e do mal. Eu digo o seguinte: quando é líder do mal, não chamo nem líder. Se você pegar alguns nomes da humanidade que são chamados, vamos pegar um nome como Hitler. Eu não chamo Hitler como líder. Eu acho que liderança tem que ser usada para o lado do bem. São aquelas pessoas que fazem o bem para a humanidade. Eu vou citar vários nomes para você. Eu falei Jesus Cristo, falei Zilda Arnes, Nelson Mandela, Luther King. Você pode pegar Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Betinho, né? Dalai Lama. Veja bem, que tipo de liderança são essas? São todas lideranças do bem. É isso que eu penso. Agora, a gente precisa de liderança? Imagine que nós temos hoje na instituição, no Instituto Federal do Paraná, temos o reitor, pró-reitores, diretores, chefe de departamento, coordenadores, não é isso? Uma série de pessoas que ocupam funções. Sim. No entanto, muitas pessoas que não ocupam funções têm papel de destaque, porque a liderança não é sinônimo do cargo que ela ocupa. Sim. Tem várias pessoas que eu encontrei nesses 90 dias aqui de convivência, que são pessoas que têm bastante experiência, que têm qualidade na sua postura, têm postura, têm qualidade nas suas intervenções e não ocupam funções. Então, você tem que entender que liderança não faz parte de você ter um cargo ou não. Agora, quando uma pessoa ocupa um cargo, ele tem uma função, e ela exerce uma gestão de forma positiva, desenvolvendo pessoas, integrando equipes, aí ela é um líder. Tem algumas pessoas que gostam de exercer o cargo de gestor, a função, por meio do medo, exercendo medo nas pessoas, de forma autoritária. Essas pessoas não são respeitadas. Provavelmente, a hora que elas deixarem os cargos, as pessoas não vão procurá-las para pedir um conselho, porque elas perdem a autoridade quando saem do cargo. E eu acho que pessoas que têm autoridade real é autoridade moral, que independe do cargo que ele ocupa. Então, nós precisamos de liderança? Sim. Precisamos de pessoas que acreditem no trabalho em grupo, acreditem em ajudar o próximo a se desenvolver, que acreditem no bem, na ética, na transparência, né, na democracia, na gestão participativa. Isso é liderança boa. Porque eu tenho uma teoria: quanto mais a gente criar um ambiente positivo, um ambiente bom de trabalhar, mais as pessoas se comprometem com a educação profissional. Então, esse é um aspecto que as pessoas se esquecem. Elas acham que gestão democrática é ruim, dá trabalho.
Mas eu entendo que quanto mais gente participando do processo decisório, gente participando da discussão, mais gente vai estar empenhada na realização. E esse é um detalhe que a maioria dos meus colegas que eu conheço, que não acreditam em gestão participativa, eles se esquecem. Decisões de gabinete, geralmente, têm poucos adeptos na execução. Então, a gestão participativa, para mim, é a gestão mais eficiente. Então, eu preciso de lideranças, pessoas que entendam que mais importante do que mandar uma pessoa é inspirá-las, é influenciá-la, para que ela faça aquilo que ela tem que fazer, de maneira positiva, sem que alguém esteja olhando. Porque o bom líder é aquele que desenvolve as suas equipes e que convence as pessoas, e não manda. Aquele que convence aquela pessoa, sensibiliza, de que aquilo que tem que ser feito é preciso ser feito, e precisa ser feito por todos. Né? Então, essa pessoa participa de um projeto. Então, o bom líder, né, como dizia já o Juscelino Kubitschek, né, ele chegava lá, falava para o pedreiro, né, o que você está fazendo? Aí o pedreiro falava assim, eu estou fazendo uma parede, não vê? Né? Aí ele perguntava para o outro, né, o que está fazendo? Estou construindo uma catedral. Então, a motivação que esse tinha é diferente do outro. Então, a forma como você cria significado para o trabalho das pessoas é um papel de liderança. Muito mais do que a gente ser profissionais de educação, nós transformamos vidas para melhor. Nós desenvolvemos pessoas. Então, desenvolver pessoas é o nosso papel, sejamos nós, administrativos ou docentes. Compreender esse nosso significado, esse nosso papel para o desenvolvimento do Estado do Paraná e do Brasil é fundamental. Então, eu penso que os nossos gestores têm que atuar muito mais sendo líderes do que chefes. Porque chefes, quando você vira as costas, as pessoas podem desanimar. Agora, quando a liderança ela é positiva, ela nunca acaba. Veja bem que a liderança inspiradora de Jesus Cristo, a liderança de Zilda Arnes, continua mesmo com a morte deles. O líder atravessa o seu tempo, enquanto o chefe, ele passa e não tem autoridade nenhuma quando acaba o cargo. Eu acho que é interessante esses exemplos que o professor deu, né, de pessoas, de líderes, e acho que algumas das coisas que eu penso, e né, acho que a questão mesmo é de reflexão, e da gente estar sempre retomando essas questões, até para nós mesmos, né? Sim. Será que eu estou sendo uma boa influência? Será que eu estou conseguindo passar? Primeiro, eu acho que uma das palavras-chave é você crer naquilo que você está fazendo. Perfeito. Você acreditar e defender aquilo. Perfeito. Né? Porque às vezes o líder, ele chega, e daí não chamamos de líder, né? E só tem coisas ruins para falar. Então, como que ele vai incentivar uma equipe a trazer ideias, a trabalhar, se ele sempre está falando mal do local onde ele está? Né? A gente tem muitas questões para resolver, mas a gente tem que... acho que a esperança e o desejo de que aconteça, né? O fazer. Eu preciso fazer. Né? Então, acho que acreditar naquilo, onde você está, e que você... Aquilo que o professor comentou também, de que as pessoas não veem, mas às vezes você eu tenho uma questão assim, que o professor falou, estou fazendo catedrais, né? Que é um exemplo que eu vi uma vez, que ele estava fazendo detalhezinhos na catedral que ficava em cima do teto, que ninguém ia ver, né? Daí ele falou, mas por que você perde tanto tempo em fazer isso, né? Catedrais que demoram anos para ser construídas, muito tempo para ser construída. Daí ele falou assim, mas para quem eu estou fazendo ver? Né? Quem que ele estava vendo? Ele estava se referindo a Deus, né? Nesse sentido, ele vê. Né? Então, é aquilo que o professor falou, não precisa mostrar para as pessoas o que você está fazendo, as pessoas naturalmente estão vendo o que está fazendo. Né? Então, você está influenciando. Um exemplo que o professor deu, né, da liderança de Jesus Cristo, ele andou com 12, ele liderou 12 que formaram mais e foram formando outros, né? Multiplicadores. Então, esse é o tipo de liderança que nós estamos conversando, né? Mas eu não estou falando que nem liderança religiosa. Veja bem que eu coloco a influência que a gente de Jesus usa Cristo, isso como exemplo. Né? Como liderança mesmo. Né? Tem vários livros hoje, entre os mais vendidos, que comentam a liderança de Jesus Cristo. Um livro que comenta muito sobre isso é do James Hunter, do Monge Executivo. Isso. Lá nos Estados Unidos, o livro chama The Servant, o servidor. Não é o monge executivo. Né? E o monge James Hunter conseguiu colocar um livro de uma história meio metafórica, mostrando quanto as qualidades que Jesus Cristo usou para influenciar os seus discípulos se aplicam, né, para a gestão de empresas. As pessoas acham estranho isso, falando de religião. Não, estamos falando de forma de lidar com as pessoas. Porque o que você me disse agora há pouco tem a ver com qualidades de um líder. Então, um líder que não tem uma mente positiva, que não vê com bons olhos, que não consegue enxergar o lado bom das coisas, é um líder que não consegue motivar. E uma das
qualidades do líder é motivar suas equipes, desenvolver suas equipes. Eu brinco que tem pessoas que chegam a falar com ela, tem um problema para resolver, ela te dá 2. Então esse líder ele não ajuda. E aí tem alguns autores que falam o seguinte: quer saber se uma pessoa é uma boa liderança? Veja bem, veja se as pessoas que saem, depois de falar com ela, saem felizes ou saem magoadas. Veja se elas saem melhores do que entraram. Então, se uma pessoa que você vai falar com ela e ela sai dali engrandecida, essa é um líder. Essa sabe pegar, tirar o melhor daquela conversa. E cada conversa, cada reunião que você tem uma capacidade de influenciar e inspirar outra pessoa. Então, se você não usa essas oportunidades, está perdendo a capacidade de liderança. Isso tem que pensar. Quando você fala, vamos fazer reflexão? Será que no dia a dia eu sou uma boa influência para meus filhos? Será que eu sou uma boa influência para o meu marido, para minha esposa? Será que eu sou uma influência boa para os meus vizinhos? Para os meus alunos como professor? Eu pergunto para você, os professores são os maiores líderes dos estudantes depois do pai e da mãe. Os primeiros. Geralmente o aluno, ele tem a mãe e o pai como referências, mas depois tem o seu professor, desde criança. Eu tenho um filho agora, vai fazer aniversário essa semana, o Arthur, ele vai fazer 7 anos. E ele adora a professora Jaque dele. Então, para ele, é um exemplo de liderança, ela inspira ele. Ele se preocupa o que ela pensa dele. Ok? Então, veja bem, é uma capacidade de influência que ela tem, e poderosa, que pode marcar a vida dele. Então, eu tenho grandes nomes de professores que marcaram a minha vida, que foram de grande influência e me influenciaram e inspiraram a ser melhor a cada dia. Então, o docente muitas vezes perde a oportunidade de influenciar a sua turma de estudantes, esquecendo que ele é um líder ali na frente. É verdade. Então, eu tenho trazido esses conceitos de administração científica para o dia a dia da escola. Então, o docente tem que se entender um líder, o administrativo tem que se entender um líder daquele processo, porque naqueles processos que ele faz, ele é o líder, não é o reitor que sabe. Ele é o líder, ele é o detentor de conhecimento, e a liderança dele se dá não pelo cargo, muitas vezes, pelo conhecimento técnico, pela competência técnica. Então, quando alguém quer resolver um problema de licitação, sabe que vai procurar aquela pessoa que ela sabe resolver. Então, eu encontrei várias pessoas super competentes nessa instituição, e essas pessoas são líderes das suas áreas. Então, a liderança, essa capacidade de ver o lado bom, só para concluir essa fala de qualidade no líder, né? A motivação, a visão positiva do mundo, é aquela história da metáfora da garrafa de café meio cheia ou meio vazia. Tem gente que olha para uma garrafa de café, beberam metade do café, que droga, né? E tem outro que chega, poxa, que legal, ainda bem que tem metade do café. Em tudo na vida você pode olhar o lado bom ou o lado ruim. Você pode se concentrar nas coisas que deram errado ou nas que deram certo. E é muito fácil você julgar uma pessoa, às vezes, por 2 coisas que ela fez erradas, enquanto você esquece as 8 coisas que ela fez certas. Apontar crítica e defeitos nos outros é muito fácil. A gente mesmo tem dificuldade de olhar nossos pontos negativos. E todos nós temos pontos positivos e negativos. O importante é a gente ter com uma pontuação positiva maior, evidentemente. Quando somos humanos. E saber isso, e se reconhecer, ter autocrítica de entender que nós temos que melhorar, é um sinal de humildade, que toda liderança precisa. Eu falei de visão positiva e falo de humildade. E enxergar, então, se você não tem capacidade de enxergar-se como um ser imperfeito, como é que você pode liderar outras pessoas que também são imperfeitas, que também precisam se desenvolver? Ela precisa ser compreendida também. Muita gente quer ser compreendida, mas não compreende o seu próximo. É verdade. Então, veja bem que são características de uma liderança, que têm que ser aplicadas no dia a dia da escola e são plenamente aplicadas quando você lida com as suas reuniões, com os alunos, com os coordenadores, com os gestores no dia a dia. E é importante o líder também entender que ele erra, né? Que ele não tem todas as respostas, que ele não é autossuficiente e daí não ter medo de liderar. Né? Porque a gente erra no dia a dia, em todos os aspectos, mas voltar atrás e trabalhar com isso, trabalhar com essas questões também, né? Porque às vezes aquilo que você não quer mostrar a sua fraqueza. E o ideal é que quando você está trocando com a sua equipe, você pode mostrar na sua fraqueza. A questão da chefia, né? Eu estou no poder e eu não erro. E a questão do líder é diferente. Eu tenho essa fragilidade, eu também erro. Mas eu quero trazer para vocês coisas novas. Então, eu vou atrás de coisas novas e a gente vai discutir junto. Né? Você falou de confiança. Confiança. Quando você colocou mais uma qualidade, uma característica necessária de uma grande liderança. Estabelecer relação de confiança. Porque quando uma pessoa exerce a chefia de maneira draconiana, de maneira autoritária, ela está preocupada com a seguinte questão. Eu não posso pegar e deixar que ele perceba que eu tenho dúvidas. Então, a pessoa, muitas vezes, por insegurança, ela é tirânica.
Muitas vezes não porque ela quer, mas porque ela escondeu os defeitos dela. E quando você tem uma relação de confiança entre as pessoas, você consegue lidar olho no olho e dizer, eu não sei, mas vamos buscar quem sabe. Eu tive uma vez uma reunião com a CGU, ele me contou o seguinte, todas as gestões, qualquer que seja, tem dificuldades, tem um problema ou outro. A diferença é como lida com os problemas. Coloca debaixo do tapete ou procura resolver. Então, todo ser humano comete erro mais cedo ou mais tarde. A diferença é você assume a responsabilidade pelos seus erros e procura consertá-los, porque é bonito quando você assume o teu erro e conserta. É sinal de humildade. A humildade leva a respeito, leva a credibilidade. Sim. Um bom gestor, uma boa liderança, não é aquele que nunca erra, mas aquele que sabe lidar com seus erros e assumir a responsabilidade dele. Eu tive uma gestora, a professora Consuelo, que falava sempre assim para mim, como pró-reitor. Vocês, pró-reitores, são responsáveis pelos erros das suas equipes. Sim. Assumam essa responsabilidade. Então, capacitem as suas equipes, conversem bastante com elas. E se elas errarem, é porque, por duas coisas, você se comunicou mal com elas, você provavelmente não soube passar as orientações adequadas e provavelmente você não capacitou suas equipes. E a responsabilidade por comunicar-se bem com elas é sua, a responsabilidade por capacitar é sua e de passar uma boa orientação é sua. Então, assumam responsabilidades. Então, ela não deixava a gente se esquecer que, como lideranças, tem ônus e bônus. Não adianta só tirar o bônus quando dá certo e colocar o ônus para a equipe. Não. Quando a gente erra, erramos juntos. Quando acertamos juntos. Começa a observar a fala de algumas pessoas, ela fala, eu fiz. E veja alguns que falam, nós fizemos. Isso é um exercício. Ninguém faz nada sozinho. Quando você trabalha numa instituição como essa, você trabalha em equipe. Esse dia eu estava falando ali num evento do PDI, lá no Farroupilha, que durante 5 anos, uma instituição consome um recurso da ordem de 1 bilhão. Porque são mais ou menos 200 milhões, né, por ano. Em 5 anos dá 1 bilhão. Imagine você decidir o que fazer com 1 bilhão sozinho. Não existe isso. Ou você tem que trabalhar com todas as cabeças pensantes da instituição para usar esse 1 bilhão de forma bastante eficiente. Esse é o segredo. Ninguém é capaz de fazer isso sozinho, de gabinete. Somente a partir do apoio de toda a sua equipe. E a equipe, que não é só na reitoria, no caso do Instituto, a equipe nossa de gestão é distribuída em todos os campos. Não é uma equipe da reitoria ditando regras. Não, todos os campos têm gestores que têm que trabalhar em sintonias com a reitoria, de maneira integrada. Então, uma boa liderança é aquela que consegue integrar as equipes, fazer com que elas acreditem, fazer com que elas tenham um projeto comum, que tenham uma causa comum, que elas acreditem no desenvolvimento do estudante, que acreditem que pode fazer diferença, mudar um estado, uma cidade, um país. Vejam que nós temos hoje campos, vamos ter campos em 28 cidades no Paraná. São 28 cidades que vão ser transformadas ao longo de décadas. Porque onde eu vi a instalação de um campus, eu vi uma cidade se transformando. E muita gente se esquece disso. Veja que nobre missão. Não tem nada mais bonito que você pensar que você está mudando uma cidade. Você pode mudar um estado, você pode mudar um país. E você pode deixar um legado, né? Exatamente. Sim, e como liderança, você sempre tem que pensar que a tua liderança pode perpassar outra geração. Exatamente. De que forma? Você já foi embora, você já morreu, mas não, o professor tal ensinou assim, né? A gente colocou exemplos de líderes de tempo já falecidos aqui agora, né? Anos, né? Há 2000 anos, a própria Zilda Arnes, né? Exato. Mas que continua influenciando. E o que ela fez continua aí. Continua influenciando. Ela tem outros, as pessoas que ela ensinou, que trabalharam com ela, que estão levando... Continuando a trabalhar à frente. Como vários outros, né? Porque, na verdade, um bom líder é aquele que desenvolve outros líderes, né? Você não pode ser... Um bom líder é aquele que entende que ele é finito. Então, ele tem que preparar o projeto, ele tem que preparar a sua substituição. Então, ele tem que encontrar pessoas capazes de sucedê-lo quando ele faltar. Porque ninguém é insubstituível. Esse é um grande aprendizado que eu também tenho tido nesses anos todos de pró-reitoria, de reitorias itinerantes. A gente entra e sai, e a instituição é maior que todos nós. Isso. Professor, então a gente vai encerrar esse bloco, né? Nós vamos voltar com uma questão que nós estamos vivendo, né? Nós como instituições novas e tudo mais, como liderar com pouca gente? Como liderar ainda com pessoas em capacitação, em formação? Perfeito. Nós vamos trabalhar sobre isso um pouquinho, né? Então a gente já vai voltar. Ok. Tá bom?